A importância das sobrancelhas para o nosso rosto, para a harmonia do nosso rosto. Quero falar contigo sobre isso. As sobrancelhas, elas têm um papel extremamente importante para deixar o nosso rosto mais harmônico, isso mesmo, tá? Quer ver? Eu vou te dar alguns exemplos para você ver que uma sobrancelha, quando não tem um formato bem legal, pode dar a impressão a pessoa uma coisa diferente do que ela é. Por exemplo, sobrancelhas muito arqueadas, tá? Elas deixam uma sensação de espanto, dão aquela sensação de espanto à pessoa. Já sobrancelhas muito juntas aqui, elas dão a impressão, a sensação, né, que a pessoa está sempre brava. Isso mesmo. E uma sobrancelha muito fina, para um rosto que já tem um rosto, um formato um pouco maior, né? Uma mulher muito grande, enfim, ela dá não deixa com expressão nenhuma essa mulher, né? Por isso, a importância de um bom designer de sobrancelha para você. Isso, pra gente não ter esse erro, né? Tanto de deixar uma sobrancelha muito grossa para um rosto que é mais delicado, vamos dizer, né? E uma pessoa mais delicada, e deixar uma sobrancelha muito fina para uma mulher que é muito expressiva, que já tem uma postura mais imponente, enfim, uma mulher mais alta, enfim. Isso tudo eu vou falar contigo, eu quero estar conversando contigo sobre a importância das nossas sobrancelhas e do cuidado que a gente deve ter com ela. Vamos falar então sobre estímulo de crescimento dos fios das sobrancelhas. Isso mesmo, né? A gente sabe hoje em dia que tem bastante produto utilizado que faz sim o estímulo do crescimento dos fios da sobrancelha e que dão um ótimo resultado. Agora eu quero falar sobre técnicas contigo, né? Algumas técnicas que dão um pouquinho mais de resultado. A alta frequência, por melhorar o metabolismo local, melhorar a circulação. Além disso, ela é bactericida, fungicida, bacteriostática, ou seja, ela controla o fungo e a bactéria, né? E ela controla a proliferação dessa bactéria. Então, ela é bem interessante para ser utilizado para fazer o estímulo do crescimento dos fios das sobrancelhas. A massagem com vacoterapia. A massagem em si, ela é mega estimulante porque ela faz o aumento da circulação local. O vácuo em si, ele é um estímulo ainda maior e ele faz sim esse aumento do metabolismo, aumento da circulação local nas sobrancelhas, e por isso pode-se ter um resultado bem legal para fazer o crescimento dos fios. Microcorrentes. Essa técnica eu amo, ela aumenta o metabolismo local, ela proporciona vasodilatação e ela estimula os fios a crescerem, tá? Existem também algumas técnicas como o microagulhamento, com ativos que fazem o crescimento dos fios. Para quem tem aquela sobrancelha extremamente rala, tem medo de fazer uma micropigmentação e quer estimular o crescimento dos pelos, essas são algumas técnicas. É claro que você tem que utilizar os produtos em casa, o home care, os produtinhos, né, que a sua profissional vai te indicar, e esses produtinhos têm que também serem estimuladores de crescimento de fios, tá? A gente pode mandar manipular ou a gente pode pegar produtinhos prontos com ativos, com fatores de crescimento, enfim, alguns ativos que façam estimular os fios o crescimento e ao fortalecimento dos fios, e que tem um resultado bem interessante para a nossa pele, inclusive para as nossas sobrancelhas. Agora, eu quero tirar essa dúvida com você. Desde o tempo que eu ministrava cursos de designer, há algum tempo atrás, a gente se falava muito sobre isso. Mari, pode utilizar o lápis 6B na sobrancelha? O que você acha? Enfim, gente, o lápis 6B é um lápis desenvolvido para desenhos no papel, né? Eu sempre toco bastante nesse assunto, né? Que os produtos são desenvolvidos para determinada coisa ou determinada região, área do corpo, enfim, e eles devem ser utilizados para aquilo. Então, o lápis 6B, ele foi desenvolvido para ser utilizado no papel.
que significa isso? Ele tem uma concentração muito elevada de chumbo para ser utilizado na nossa pele. E o chumbo é um metal pesado que pode sim ser cancerígeno na nossa pele. Então não pode utilizar o lápis 6B, por mais que ele tenha um pigmento que algumas pessoas amam na sobrancelha, tu não pode vir a estar utilizando ele na sobrancelha. Para isso existem produtos desenvolvidos para sobrancelhas, para a área dos nossos olhos, né? E esses produtos podem ser sombra, pode ser o lápis, pode ser um gelzinho, enfim. Hoje em dia até rímel com pigmento, hoje em dia tem vários produtos que são desenvolvidos para sobrancelhas. Então não utilize um produto que não é desenvolvido para sobrancelhas para utilizar nelas. Isso não faz sentido, gente. Alguns anos atrás, até algumas pessoas utilizavam, né? Mas hoje em dia, com a gama de produto que a gente tem, que é desenvolvida justamente para fazer pigmentação, para fazer um contorno e deixar a sobrancelha bonita, não faz sentido tu utilizar um produto que não foi feito para aquela região. Utilize um lápis e produtos específicos para a sua sobrancelha. Deixa o lápis 6B para o papel, para o desenho, tá? Mari, e o que dura mais, o lápis ou o gel semi-permanente, o gel de sobrancelhas? Gente, isso tudo depende muito de cada tipo de pele e também da época do ano que a gente tá? O lápis de sobrancelhas pode ser o retrátil, pode ser aquele que a gente tem que apontar, ele tem uma durabilidade muito menor. Isso porque a gente tem muito hábito de colocar a mão na sobrancelha da gente ou no rosto ao longo do dia, tá? E a gente acaba retirando e removendo o pigmento das sobrancelhas, tá? Já o gel semi-permanente, ele tem uma fixação muito mais elevada comparado ao lápis, tá? Isso é muito indicado, eu indico bastante o gel semi-permanente para o verão, que a gente transpira mais, para peles oleosas, tá? Que tem uma fixação um pouco menor comparado à pele mais seca. E para quem gosta também de um efeito um pouquinho mais marcado, porque o gel de sobrancelha, ele deixa, sim, a sobrancelha um pouquinho mais marcada comparado ao lápis, que a gente pode até fazer esfumar e dar um contraste bem interessante, deixar ele mais discreto possível, né? Então, depende muito do tipo de pele, da época do ano que a gente vive e do teu gosto. Se tu gosta de alguma coisa um pouquinho mais marcada, uma sobrancelha mais marcada, utilize também o gel de sobrancelha. Se tu gosta de uma coisa um pouquinho mais discreta, utilize o lápis de sobrancelha e na aplicação também não pesa muito na mão, tá?